Pessoal, vamos lá, mais uma leitura do livro Barra a Barra, do Al Brooks. Nós paramos na página 110, nós vamos para 111 agora, tá? Esse título que tá aí, ó, logo acima, já tá na tela, né? Compartilhado. Quem está assistindo pelo YouTube depois, não se esquece de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal, certo? Também continuar nos acompanhando aí. Essa leitura a gente faz todos os domingos às 9 horas da manhã. Venha participar pessoalmente via o Zoom, né? Porque assim também você pode contribuir, tirar dúvidas ou até complementar, né? Alguma coisa que eu não estiver interpretando de forma correta. Isso é interessante, né? É, gera debate, gera discussão saudável que pode contribuir aí no entendimento e evolução da nossa forma, né, de operar como um todo. Bom, sem mais delongas, primeira sequência de correção: barra, linhas de tendências minoritárias, média móvel exponencial, gap na média móvel, linha de tendência majoritária. Existem muitos tipos de correção que podem ocorrer em uma tendência, algumas superficiais e outras profundas, e elas podem ser classificadas e ranqueadas de acordo com a sua extensão, certo? Então, conforme o tamanho, se dura pouco, pode durar desde uma barra, às vezes até por simplesmente uma sombra, e vai até mesmo, para falar com uma correção, até 20 barras, né, no gráfico de 5 minutos. Passou de 20 barras, já não é mais uma correção, é uma lateralidade, mas mesmo assim, mesmo sendo mais que 20, ainda assim pode ser uma correção, porque vai ser num tempo gráfico maior, né? Retomando aqui, a primeira vez que qualquer uma delas aparece é uma primeira correção para esse tipo de correção. Cada correção subsequente será a primeira de uma grande variedade, e cada uma geralmente será seguida por um teste do extremo da tendência, uma vez que movimentos de tendência fortes geralmente têm pelo menos duas pernas. Cada teste é uma segunda perna. Vamos digerir essa informação? E o Brooks, ele fala uma coisa que você pega no gráfico, geralmente antes do mercado fazer uma reversão, ele faz pelo menos um teste, né, do extremo. Né? Toda vamos falar de MTR provavelmente, não sei se hoje, vai ser na sequência ali do livro, mas geralmente antes de fazer uma reversão, vai ter um teste. Pega esse dia, por exemplo, ó, subiu nesse canal estreito de alta, ó. A barra 25 foi a máxima do dia. Até esse momento aqui, que deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Até esse momento, olha lá, o mercado tentou fazer um teste ó, aqui dessa máxima. Até esse momento poderia ser uma reversão, poderia acontecer aqui, houve um teste de máxima, mas à medida que o gráfico foi se desenhando, mostrou que seria apenas uma correção mesmo, né? E aqui teve a sua, ó, primeira puxada para baixo, segunda, terceira, já gerou uma nova entrada de gap de média, bandeira de alta em forma de cunha, aqui também gerou entrada, mas era correção, né, até esse momento. Lembrando que geralmente também a mudança de tendência, geralmente, tá, em 80% das vezes vai ter um teste de topo, gerando essa segunda perna, que nós acabamos de ler. A volta. Leandro, o teste é no pavio ou pode ser no corpo, no fechamento? Não, o teste pode ser qualquer, assim, pode ser na máxima, pode ser uma máxima mais baixa, não tem um lugar exato. O teste, às vezes, nem atinge o ponto da máxima, às vezes não atinge o ponto do maior fechamento. Aqui foi o maior fechamento. Ó. Aqui provavelmente poderia ser uma barra de desistência, né? Desses maiores fechamentos aqui. Às vezes também fica aquém, né? Fica abaixo. E às vezes não tem um mínimo teste, né? É a volta em V. Volta em V é raro, 20% das vezes que acontece. É, Você vai ter que entrar no meio do caminho. Aconteceu uma vez, semana passada, para vocês terem ideia, que eu me lembre, o mercado foi de uma vez. Porque nessa descida aqui, ó, imagina, quando o mercado foi retomar a alta, ó, isso aqui é um teste. 69, ó, veio aqui, tentou testar, não conseguiu testar nem o preço de entrada. Olha lá, testou só essa entrada aqui, ó. Quem fez a entrada na 65, que era uma entrada factível, né? Embora aqui estava muito forte,
você estava abaixo e aqui teve uma barra de reversão. Ó. Quem estuda comigo no curso grande mesmo, essa semana nós vimos exemplos, o Brooks mostrando que a 65 era uma barra de sinal de entrada. Olha aí, ó, o que foi testado. O 0 a 0 de quem entrou nela. 65 veio aqui, testou o 0 a 0 para tentar tirar esse pessoal e continuou subindo, pelo menos mais um pouco, né? O cara tentou retomar. Então, olha, o teste, o que ele veio testar? Veio até aqui, até o ponto de entrada. Onde é exatamente, cada lugar, cada vez depende do contexto, né? Vai ter que analisar ali. Mas os lugares mais comuns são esses, né? Que a gente já tem falado, né? Em vários vídeos. É máximo, maior fechamento, preço de entrada. A maioria das primeiras correções são menores e ainda fazem parte da primeira perna maior. Aqui, ó, eu não sei se ele vai falar essa informação, porque esse aqui eu lembro dos outros livros. Cada correção tende a ser mais profunda, certo? Então, por isso que sempre. É por isso que, por exemplo, a gente entra até no máximo duas H1s, né? Se tiver em sequência. A partir disso, espere pelo menos uma H2 para entrar. Regra geral é essa. De repente já não é H2 mais, você vai ter que esperar chegar mais perto da média. E assim por diante. Então, cada correção tende a ser maior. No entanto, cada correção tende a ser maior à medida que os traders de contratendência ficam mais dispostos a se tornar, não, dispostos a tomar posições e os traders a favor da tendência tornam-se mais rápidos para realizar lucros. Isso aqui é uma forma, gente, da gente interpretar, na hora que o gráfico está se desenvolvendo, se a tendência está se enfraquecendo ou não. Se, por exemplo, você está numa tendência, o comprador, uma tendência de alta, o comprador, ele quer esticar para o swing, quer levar o mais longe que ele puder. E vendedor, em algum momento, começa a ficar mais agressivo, mas enquanto ele só estiver sendo armadilhado, o mercado vai ganhando só combustível para subir. Vamos pegar esse dia aqui como exemplo. Ó. Note que comprador, por exemplo, se ele comprou a barra 9, que era factível, a barra 3, eu lembro que nesse dia mesmo, ó, eu comprei a 3, demorou demais para ir, como estava muita sombra aqui, que saí, mas na hora que deu a 9 de novo, eu entrei, que aí era uma H2, uma bandeira de alta em forma de H2. Deixa eu até contar, porque o pessoal, muitos têm dificuldades, né? Toda oportunidade é bom a gente contar. L1, H1, L2, H2, ó. Então, eu tinha uma bandeira de alta em forma de H2, mesmo ela inclinada para cima, eu poderia considerar como uma bandeira. Aí sim, o mercado engrenou e foi embora, né? E virou um canal estreito de alta. Agora, imaginem comigo. Ó, aqui foi até uma H3, né? Eu poderia contar como H3, ou às vezes como H1, mas eu poderia como H3 aqui, falhando uma cunha, né? Na qual projeta-se para cima e deu-se o alvo. Agora, observe. Quando o mercado veio aqui, ó, tentou fazer uma reversão de duas barras e não conseguiu. Fez uma reversão de duas barras a favor da tendência. Aqui gerou uma nova entrada para o comprador. O comprador está subindo, está conseguindo ganhar. Aqui deu já uma H2 horizontalzinha aqui, ó. Poderia ser uma bandeira final. L1, H1, L2, H2. Certo? Aí continuou subindo. E fazendo swing. Só que chegou aqui, ó, veja que comprador comprou, pá, já voltou na hora. Ou seja, eles já estavam fazendo lucro rapidamente. E vendedores, por consequência, também já se tornaram mais agressivos, ó. Se tornou agressivo aqui. E depois, aí, ó, ganharam mais confiança e conseguiram já começar a ganhar dinheiro operando contra a tendência. Então, ou seja, comprador no meio do caminho dessa subida, estavam segurando para swing e tal. Mas na hora que você já vê comprador realizando lucro rápido, ou o vendedor, né, entrando de forma agressiva, em algum momento ele vai entrar, e né, nada vai durar para sempre, uma tendência ela não dura para sempre sem antes ter uma correção. Deve também, às vezes teve outro movimento projetado aqui, se olhar para trás, vai ter às vezes alguma resistência. Mas olhando os últimos dias né, que a gente olha em 5 minutos, provavelmente aqui deve ter tido algum movimento, alvo de movimento projetado, nem que seja dessa cunha que falhou, mas tem outros. Mas beleza, não vem ao caso agora. Mas é importante entender isso aqui que ele acabou de falar, ó, que nós lemos,
porque a gente vai vendo se a tendência está enfraquecendo ou não. Se eu já posso começar a pensar em entrar contra a tendência, ou se no caso eu estou segurando o contrato ou a ação, o ativo, né? Se eu estou segurando, se ainda é saudável segurar, ou se eu já tenho que começar a pensar em realizar lucro, porque senão devolve. À medida que também algo pode subir climático, pode também haver uma reversão climática. Em pouco tempo você devolve tudo, principalmente se houver notícia aí no meio do caminho. Em algum ponto, os traders de contra-tendências vão dominar os traders a favor da tendência e a tendência vai reverter, gente. Ainda que temporariamente, né? Ainda que temporariamente a tendência vai reverter. A primeira correção menor em uma tendência forte é uma correção de uma ou duas barras. Normalmente uma H1L1 geralmente é uma entrada de microlinha de tendência, que quase sempre é seguido por um novo extremo. Então vamos lá. Isso é importante. Isso que gera trade praticamente todos os dias. Pega essa tendência forte de queda aqui, ó, pós-notícia. A primeira L1 aqui, ó, e até quem estava comigo, quem teve coragem entrou na barra, era 15 pontos. E deu. Foi a primeira correção, né? Desse impulso forte. Fez uma inside aqui, que é uma correção, é uma pausa de uma barra. Deu venda. Beleza. Com microlinha de tendência, nós acabamos de ver. Olha lá, ó, gerou a primeira operação também aqui, ó. Ó, tinha a linha, a microlinha, rompeu ela para cima, principalmente a primeira tende a falhar. Então já gerou uma venda. Na hora que subiu aqui, desceu, você já podia estar com a ordem ou debaixo da 10 para pegar na hora que estava essa barra ainda formando, né? Se ela subiu e desceu, ou logo abaixo aqui, ó. Aqui na L1. Então, ou seja, a primeira correção tende a falhar. Outro setup que você pode observar. A primeira vez que vem acima de barra. Em vez de comprar, na maioria das vezes compensa você vender, tá? É a primeira vez que veio acima de barra. É um trade melhor ainda. Para fazer o novo extremo. É o que nós acabamos de ler. Para fazer o novo extremo. Note que aqui, ó, primeira vez que fez uma correção mais profunda, por isso que funciona, né? Tão bem uma 2HM, uma correção até a média. Dentro de um gráfico maior, provavelmente, ó, aqui continua a tendência de baixa ainda muito forte. A primeira vez que corrigiu, dificilmente você vai ter uma volta em V. A não ser, lógico, pode ser que te dê indícios, né? Sobe muito forte, continua subindo, faz uma correção e monta um pivô e volta a subir. Poderia. Mas, ó, essa aqui tornou-se apenas uma bandeira, uma correção minoritária. Lembrando que 90% dos dias de uma tendência, você vai ter alguma correção minoritária. Uma tendência minoritária, uma contratendência. Esse caso aqui, ó, 90% dos dias você vai ter uma forte de tendência, né? Você vai ter uma forte reversão que dá a impressão que o mercado reverteu. E 10% dos dias que realmente vai reverter, né? Vai ser uma volta em V. Mas 90% vai ser só uma bandeira mesmo, uma reversão. Isso aí fala no curso grande, essa estatística. O que mais? Desse disco nós falamos? Alguma coisa que eu podia acrescentar? É seguido por um novo extremo. Então, lógico, aí vem aquela pergunta: até onde é o novo extremo? Não sei exatamente, a gente não sabe. Nem sempre o novo extremo é até lá no infinito. Até porque, ó, você tem perna um, os traders vão tentar fazer perna 2, ó, né? Vai tentar perna um, perna 2. O tamanho que foi aqui é o tamanho que vai descer. Só que muitas vezes vai fazer a armadilha de segunda perna e vai começar a te dar operações de contra-tendência. Ó, nesse dia só corrigiu um pouco, mas muitas vezes, como toda reversão majoritária de tendência tenta fazer uma reversão ou até só ou pelo menos duas pernas para cima, quando nós estamos tratando dessa tendência de baixa. A próxima correção pode ter 3 a 5 barras de comprimento e provavelmente romperá uma linha de tendência menor e não será seguido por outro novo extremo. Geralmente é uma configuração de H e L2, mas pode ser outra H1L1 em uma tendência forte. Se o mercado passou de uma
ou duas entradas H1, L1 e em seguida uma entrada H2, L2, e precisa estar configurando outra H1, é aconselhável esperar. Tá vendo? Então, por exemplo, esse aqui que eu falei para vocês, cada correção tende a ser mais profunda. Se aparecer uma nova L1 ou H1, desconfie. Até, vocês viram falando ali, né? É aconselhável esperar. Vamos ver se a gente acha. Aqui caiu forte. Uma L1, aqui deu uma L1 sintética também, ou aqui L1. Beleza, até aqui poderíamos vender. Aqui deu uma L2, só que não deu outra L1, né? Não deu. Aqui corrigiu profundo, a outra L1 foi aqui. Mas aí foi uma correção saudável, deu bandeira em forma de cunha aqui, bandeira de forma de ABC, média móvel. Então, esse dia não foi tão. Eu queria achar um dia que tivesse esse exemplo que ele falou aí. Aqui, talvez, uma vez H1, aqui teve H. Aqui, ó. Pronto, já achamos um dia. Que dependendo do jeito que você contar, ó, tivemos nossa primeira H1, beleza. O mercado continua subindo forte. Como teve impulso aqui, pode contar também como H1, beleza. Posso ainda entrar. Aí, na primeira vez que veio abaixo de barra, continuou subindo, H1. Agora, note que aqui, ó, nesse trechinho, aí gerou aqui, ó, L1, pressupõe que rompeu para baixo primeiro, então formou L1 aqui, H1, L2, H2, beleza. Entrei aqui. Aqui teve um outro impulso, ó. Só que aí já deu, não, deu H3 dentro desse contexto. Eu ia ler esse contexto aqui como H1, mas está dentro aqui, né? Então, acho que tem que contar tudo junto. Eu ia até falar que essa H1 aqui, ó, você teria que esperar mais. É porque tem gente que eu já vi ele contando algumas coisas de determinada forma no curso grande, que aqui acabava que ia ser H1, porque teve um impulso aqui, ó. Aí quem comprou essa H1 depois, aí, ó, ficou armadilhado. Que aqui seria uma H3, né? Considerando como uma cunha. Só que aqui também já tinha tido uma cunha que falhou. Então, de qualquer forma, você vê, o mercado exigia ou precisava ou iriam fazer uma correção mais profunda aqui do que já estava acontecendo. Até porque quem está comprando, quer diminuir o seu risco, então ele quer realizar lucro, né? Aqui entra a realização do lucro dos compradores. Aí feita essa correção, beleza, você já pode comprar de novo. Já esperamos, já aguardamos, né? Deu nova entrada, o professor é rápido. Aqui deu outra entrada. Eu acho que aqui, ó, aqui foi a entrada mais saudável desse pedaço, porque aqui desceu muito forte. Talvez aqui eu encontre Eu acho que aí é o lugar mais fácil para encontrar, né? L1, aí sim aqui eu tenho mais ou menos uma L2, mas nesse dia aqui estava tão forte, segurou a média até essa outra L1 aqui desabou. Pega o finalzinho, isso, daí para frente aí para a gente ver. Impulso, L1, aqui um novo impulso, H1, L1, H2 sintética, L2, mas aqui deu uma bandeirinha ABC, né? Era aconselhável esperar, quem esperou pegou a venda esse finalzinho, mas não teve L1. Eu quero esse mesmo esquema que ele mostrou. Depois que você tiver uma H2, aí se já aparecer uma nova L1, você não compra. Uma nova H1, né? Talvez seja aqui, ó. Tá subindo muito forte, você teve uma H2 aqui. Ó, essa H1 já não foi tão legal, ó. Essa H1 que veio depois da H2. Essa H1 aqui, se você for ver, foi uma bandeira final. Tá vendo? Depois de H2, porque cada correção tende a ser mais profunda, né? Então tem que ficar esperto com isso. Justamente para não ficar armadilhado. Que elas acabam que estão dando, ó. Se eu descer aqui, L1 aqui uma L1 sintética, ou L1 depois aqui. Aqui eu tenho um L2, beleza, ou L3, beleza. A próxima L1, ó, pelo menos um pouquinho desceu. Pelo menos um pouquinho desceu. Mas não, aí isso já mudou o esquema, né? Vira a chave. Já não vai fazer mais buscar swing. Tá tudo ali dando certo, scalps. Então, se acontecer dessa configuração, H1, L1, depois H2 e L2, quando voltar a acontecer H1, L1, você fica esperto. É melhor esperar.
Após uma série de operações vencedoras, você deve suspeitar da força renovada sem primeiro ver uma correção maior. Tá? Então, uma correção maior é onde? Na média móvel, que gere pelo menos uma cunha, uma H3, L3, certo? Então, uma vez que essa força pode ser uma armadilha configurada como uma falha de bandeira final. É melhor esperar por mais ação de preço e ficar de fora de uma possível armadilha do que se sentir invencível e destemido porque você se enganou em acreditar que está jogando com o dinheiro da outra pessoa. Muito legal falar isso, né? Se você operar, provavelmente se tornará o dinheiro de outra pessoa. Ou seja, gente, isso aí, tendência, a pessoa acha que assim, é o princípio da inércia, vai cair infinitamente ou subir infinitamente. Gente, é infantilidade achar que você vai ganhar dinheiro nas costas dos outros, né? Por isso que a gente tem que analisar como que é a bandeira final. Ó. O mercado está subindo, subindo, subindo. Beleza. Tinha motivos para comprar no meio desse caminho, motivos para comprar aqui, ó, né? Aqui tinha motivos, beleza, está subindo. Aqui. Aqui apareceu H1. Aqui. Só que ainda deu dinheiro, ó. H1 após H2, ó. Fique esperto para entrar na 35. Não se sinta invencível. Eu lembro que nesse dia aqui eu comprei fechamento, né? Tava subindo. Eu comprei justo aqui, ó. Eu pus 20 contratos aqui, subi, eu queria 2.000 nessa operação aqui. Rapaz, o danadinho foi, subiu, chegou a me dar 1.500 aqui. Aí quando veio, desceu com essa barra, meu. Eu tava com 20, faltou 2 pontos, 2,5 pontos para pegar o meu alvo aqui que eu queria. O mercado não faz o que a gente quer, faz né, o que ele quer. Eu só sei que na hora que voltou aqui, deu só R$ 500. Né? Eu estopei aqui. Mas ainda bem que eu ainda tive agilidade de estopar, porque se eu brinco com esses 20 contratos, olha aqui, ó, eu ia sair negativo, 2.000, 4.000. Então, quando entra com quantidades de contrato, independente, né, da capacidade financeira de cada um, se você tiver com um contrato, você, não, você ganha dinheiro aqui, eu ganho aqui, eu ganho aqui ganho nessa subida. Aí chega aqui no fim, não, vai ser uma tendência até o infinito, eu vou esperar, mesmo assim. Aí vem uma correção dessa, gente, que deixa o mercado no modo sempre vendido, ó. Uma sequência de 7, 8, 9 barras. Gente, isso aqui, assim, era um sinal muito forte. É uma correção em 3 barras, né? A correção de 3, não, é até mais. A 3 barras, sendo uma delas que desloca bem o preço, já muda a direção do mercado, pode mudar a direção do mercado. Aí chegou na média móvel, não conseguiu retomar. Aí, ou seja, você perde tudo que você ganhou na subida. Perde tudo que ganhou na subida. Então, saiba o que está fazendo, porque não se brinca com, né? Não é tão fácil ganhar dinheiro. É fácil nesse contexto de ganhar, beleza. A gente vai esperar as correções, entrar, mas não ache que você vai ganhar dinheiro o dia inteiro, não, que você está lidando com as pessoas mais inteligentes do mundo. Pense sempre dessa forma. E ninguém gosta de perder dinheiro, não. Se você está ganhando aqui, alguém está perdendo, né? Vamos dizer assim. Não que seja obrigatório, porque dá para os dois lados ganhar. Também é uma outra coisa que tem que desmistificar. Tem gente que está vendendo aqui, vendendo, vendendo, e mesmo que o mercado continuasse subindo, ele ainda ganharia dinheiro. Porque às vezes está se posicionando para mais prazo, para um prazo maior. Cada instituição vai operar de um jeito. Mas agora pega a maioria dos sardinhos ou do pessoal que não sabe operar, né, acha que vai subir infinitamente e às vezes vai ter uma bandeira final, como aconteceu aqui. E aqui que legal que aconteceu, ó. Aqui aconteceu o H2, que nós comentamos. Ó, para comprar H1, fica esperto, né? Às vezes é melhor esperar. Nesse contexto aqui, eu não hesitaria em comprar, não, porque teve, ó, reversão de 2 barras, foi acionado, armadilhou e gerou compra de novo. Então, tinha armadilhados aqui na venda, numa tendência. Só que, aí, você já tem que ficar esperto lá, ó, buscar scalp. Tanto que eu comentei, né, com vocês, olha, aqui eu comprei by the close, essa barra 33. Me deu a barra de decepção, beleza. Aí veio essa outra barra, falei, gerou outra entrada, né? Aí faltou só buscar um por um, que aí você já começa a buscar scalp, ó. Você já tá tarde na tendência, o comprador vai fazer scalp, certo? Ele vai fazer scalp. Eu acho que aí não deu um swing, não. 2 por 1 não deu, não.
Não, olha lá, faltou um tique. Um pouquinho mais. Que se eu ajustar aqui, vai jogar um pouquinho mais para cima ainda. Olha lá. Se pôr um imã aqui, ainda assim eu acho que faltou um tique. Para fazer 2 por 1 dessa barra. Então, se você comprou aqui, você já tem que pôr a sua ordem de saída em um ponto programado já, alguns pontos acima, porque senão você fica para trás. Se a tendência for forte, ela pode ficar longe da MME, da média móvel, por 2 horas ou mais, mas assim que chegar na média móvel, provavelmente formará outro setup a favor da tendência, que levará a um outro novo extremo, ou pelo menos um teste do antigo extremo. É o que nós estávamos discutindo. Vai fazer um novo extremo, ou seja, continuar subindo, ou vai só testar, né, o extremo. Lembrando que é o que nós discutimos aí no começo da aula. O que vai ser testado. Vamos ver até se ele fala aqui. Em algum ponto, haverá uma correção que não vai além da média móvel, mas provavelmente terá uma barra de gap em relação à média móvel e será seguida por um teste do extremo e provavelmente novo extremo. Ah, deixa eu falar dos dois setups, né? Que às vezes a pessoa não sabe ainda. Tem um setup de 20 barras em relação à média, que é quando o mercado a mais de 20 barras não toca a média. A primeira vez que ele tocar, vai gerar provavelmente uma operação, né? Você pode esperar por ordem stop, é mais segura, mas muita gente já vai entrar por ordem limitada, confiando, né, tanto no setup. De que depois de 20 barras sem tocar a média, a primeira vez que tocar vai testar o extremo, pelo menos, ó. Foi o que fez aqui. E vai fazer até uma nova máxima, às vezes. E tem um outro setup que é quando se fecha a primeira vez abaixo da média, ó. Veja que no dia inteiro não conseguiram fazer 2 barras seguidas abaixo da média, ó. Aqui fechou uma só, já voltou a subir. Aqui fechou uma só, já voltou a subir. Aí, então, tá forte demais essa tendência. Compradores estão em total domínio, né, durante o dia. Quando os compradores mostram que estão fraco, é quando o vendedor consegue fechar uma barra inteira abaixo da média móvel. Aí esse aqui chama um gap de média. É o setup, né? Chama-se gap de média. Na realidade, está traduzido nos livros como gap de média, barra de média em relação, barra de gap em relação à média. Barra de gap em relação à média. É que a gente fala só resumido, né? Todos os dias, mas ficou desse jeitinho no livro. Então, a primeira vez que vier abaixo, vai testar topo, na maioria das vezes. Só que, tome cuidado, que às vezes a tendência já está cansada, já deu indícios de força contrária. Às vezes, ó, esse gap de média arma um pivô na média só, na média móvel, e volta a cair. Isso é comum, ainda mais aqui. Eu tive aqui um fenômeno que nós vamos ver mais para frente no barra-barra, ó. Eu tive 2 barras fortes e uma lateralidade horizontal, ó. Após um movimento, né, muito forte, movimentos climáticos, principalmente, que acontece isso. A probabilidade de romper para baixo. A probabilidade maior de romper para baixo. Outra hora a gente vai tratar disso. Mas o setup, gap de média, é esse. É a primeira vez, depois de uma tendência. Vamos achar outros exemplos. Ó, esse aqui foi violento, né? Aqui caiu de forma violenta, não acionou nenhuma compra. A primeira vez que acionou até que foi, mas não era o objetivo, não. Eu acho que aqui não deveria comprar, não, com essa força aqui. A não ser que você comprasse por, né, localização, estava boa, né? Você está comprando por um trade de valor, né? Não é de momentum, porque pelo momentum era só venda. Mas por localização, já é a hora que os compradores iam começar a entrar. Agora, pega esse dia, ó, 20 barras acima da média. Primeira vez, ó, gerou pelo menos um scalp. Não fez um novo extremo, mas gerou um novo scalp. Testou aqui. E gap de média, ó. E aqui, gente, isso reforça as entradas, igual desse jeito, nessa sistemática que eu adotei, que o Brooks fala nos livros, né? Tenha 2 motivos para entrar no trade, né? 2 ou mais motivos. Aqui, a gente faz um exercício que mental, já fizemos um recap, que, ó, você tem um gap de média. Ele é um motivo a mais para entrar. Mas, ó, eu tenho uma bandeira de alta em forma de cunha, eu tenho
Eu tenho um fundo duplo aqui na média Ai, móvel. ai. Aqui eu tive uma ai, ai. Aqui, ó, tem um lugar relevante aqui. Esse aqui, ó. Aqui, quem vendeu aqui tá armadilhado. Aqui vira suporte. É um lugar de suporte. 50% de correção. 50% de correção. Ou seja, você unir vários conceitos, vários. Ah, outra coisa, aqui, ó. Ponto de rompimento, ó. O que era resistência virou suporte, ó. Então, ou seja, aqui me deu um gap de projeção, ó. O mercado deveria buscar isso aqui para cima. Deixa eu até ver se fez, porque depois continua subindo. Ele fez mais. Seria isso aqui inicialmente. Depois eu poderia jogar aqui, né? Mas acho que esse aqui também já foi muito. Fechamento do dia anterior. Faltou um pouquinho para chegar lá em cima, mas no mesmo dia ainda foi longe, hein? Foi longe. Faltou tempo. Tá? Então, eu já expliquei os dois setups aí, são comuns, a gente trata deles todo dia praticamente na sala, até nos recaps aí que posta nos grupos abertos, né, falamos disso. Eventualmente, haverá um movimento de contratendência que romperá uma linha de tendência principal. Muitas vezes é a correção com uma barra de gap em relação à média móvel. E será seguido por um teste do extremo que fica aquém. Mínima mais baixa em uma baixa, máxima mais alta em uma alta. Ou ultrapassar mínima mais alta em uma alta ou uma máxima mais alta em uma alta em um antigo extremo. E então seguido por pelo menos um movimento de contratendência de duas pernas, se não uma reversão da tendência. Ó, se encaixa naquilo que nós estávamos falando antes. Então, quando faz esse teste, pode ser mínima e máxima mais alta, não tem um lugar exato. E feito o teste, o mercado pode fazer duas pernas, né? Duas pernas de correção. Então, por exemplo, ó, se eu notar que foi esse aqui que foi o teste nesse contexto aqui. Note que o mercado fez, ó, depois do teste, duas pernas para baixo. Ó. Ou vai ser isso aqui, fez duas pernas. Geralmente espera-se duas pernas e 10 barras. Isso é importante também. Eu falo isso no curso grande. Essa correção de duas pernas, ela tem que ser acompanhada por 10 barras. Então, pode ser aqui, ó, primeira perna, segunda perna. Aí, beleza. Deu entrada novamente para compra. Tanto que foi o segundo gap, que é outra coisa, nós vamos ver futuramente, quando estiver tratando de lateralidade. Em uma lateralidade, segundo gap de média, na média assim, ó, esse segundo gap aqui também é uma entrada, certo? Então, nesse contexto aqui, ainda mais tinha a média de 15 aqui por baixo, ó. Então, de novo, deu entrada e deu duas pernas, né? Depois do teste do extremo, que nós já discutimos. E nós vimos ali e já conversamos sobre isso. Cada correção antes da reversão é uma entrada a favor da tendência, porque cada uma é uma primeira correção de um tipo ou outro. Barra, linha de tendência minoritária, média móvel, barra de gap em relação à média móvel, linha de tendência majoritária. Qualquer tipo de correção geralmente é seguida por pelo menos um teste do extremo e geralmente um novo extremo, até que a linha de tendência principal seja rompida. Então, ó, enquanto a linha de tendência principal não for rompida, nesse caso aqui, ó, nessa subida, eu entendo que foi aqui, ó. Essa seria uma linha, né, principal dessa tendência aqui. Foi rompida com força aqui ou aqui, ó. Aí, beleza, chegou na média móvel, ó, testou o extremo. Mas aí, depois disso, o mercado, tipo assim, entre aspas, né, já está autorizado a reverter. Não que seja simplesmente isso, né, tem muitas variáveis, mas aqui, ó, nós tivemos uma MTR com topo duplo e mínima mais baixa, máximas mais baixas, desculpa, se é para queda, né? Com máximas mais baixas, ó, ou máxima mais baixa. Gerou um trade, pelo menos para um scalp, deu um swing aqui, ó, não deu uma grande reversão, mas gerou a entrada na venda aqui ou aqui, ó, e você teve duas pernas e 10 barras aí, mais ou menos. Mas não foi suficiente para o mercado reverter e ele retomou, Agora, podemos ver outras situações. Ó, outras situações interessantes. Enquanto a linha tendência, a linha principal de tendência não for rompida, você não pode entrar contra a tendência.
Então, por exemplo, uma linha tem que ter pelo menos, uma tendência tem que ter pelo menos de 10 a 20 barras, né? Então, vamos aqui, ó, vou pegar até a 10, ó. A partir do momento que houve um rompimento aqui, beleza. Talvez já comece a me autorizar a pensar em trades de contratendência. Mas os traders, tanto que eu acho que eles consideraram aqui como topo em forma de cunha e venderam aqui. Mas note que enquanto não foi rompida a linha de tendência, o mercado estava fortíssimo na alta. Aí, nesse momento, aí sim eu tive uma reversão, uma correção decente, um rompimento da linha de tendência decente. Beleza. Mas só que aí o mercado se corrigiu de forma saudável, aí voltou a subir. Mas, com essas barras fortes, com esse evento acontecendo, poderia começar já a ter reversão a partir daí, se fosse o caso, né? Mas aí acabou que mostrou-se forte, deu M2B aqui, né? Uma H2 na média móvel, e continuou subindo incansavelmente ali naquele dia. Agora, aqui, ó, olha que interessante, ó, esse dia aqui. Eu tenho a tendência de baixa, ó, na hora que rompeu, testou por baixo, ó, aí aqui sim gerou uma compra. Esse dia foi legal mesmo para a gente na sala, que ó, né, vendemos aqui. Depois, aqui, ó, até gerou uma polêmica se nós compraríamos. Eu falei, prefiro não comprar, não foi quebrada a linha de tendência ainda. Ó. A partir do momento que rompeu a linha de tendência, aí tá, que nós compramos. Ó. Ou seja, pegamos a queda e pegamos essa alta aqui. Foi, né, muito interessante. Ó, houve um rompimento da linha de tendência. Ainda fez o teste certinho, ó. Esse é um teste também, ó. Às vezes a gente não sabe, olhando só o barra barra, se você não pôr a linha, você não sabe por quê. O que foi testado aqui? Ah, foi testado a barra 8. Ah, foi testado, pode ter sido também, ó. A barra 6 gerou uma venda, mas é geralmente venda no loss, né? Que ele vira uma resistência. Porque aí são a contraparte saindo no 0 a 0. Aqui, aí na hora que você vai olhar agora com calma, você vê, para entrar aqui não precisei ver isso, né? Eu comprei por outros motivos. Mas olha aqui que interessante, ó. Rompeu, corrigiu, tem que prestar muita atenção que é legal. Isso aqui acontece com frequência. Rompe, testa na própria linha, aí faz o oposto. O mercado reverte. Então esse teste aqui, fique esperto que isso aqui acontece com muita frequência. Weber, o que volta? O contrário também aconteceu aí. Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Você tem a linha de tendência aqui. Seria essa, né? Aqui. Rompeu, testou por baixo, ó. Não necessariamente bateu lá. Mas aí, ó, deu um trade de venda aqui, pelo menos. Ah, lembrando, né? Aqui o movimento climático aqui, duas pernas para baixo, ó. Mais ou menos 10 barras. Deu 7 barras aqui da queda. Mas deu duas pernas para baixo e 10 barras, mais ou menos. Deu 7, né? Não tem que ser 10 exatamente. Mas quanto mais próximo chegar de 10, melhor. O mercado fez assim a correção mais adequada. Você poder de novo pensar em entrar comprando, no caso o exemplo ali. Embora não valha a pena o esforço de prestar atenção em tempos gráficos maiores ao operar em um gráfico de 5 minutos, é provável que as correções de 5 minutos terminem em 15, 30 ou 60 minutos, ou mesmo diariamente, semanalmente, ou pontos de gráficos mensais de significância, como as médias móveis, ponto de rompimento, linha de tendência. Aí, gente, todo mundo aí, precisa falar de novo? Não, né? Porque quem opera gráfico 5 minutos, ó, não precisa, não é aconselhável ficar olhando vários outros gráficos. Embora lá não vale a pena o esforço de prestar atenção a tempos gráficos maiores ao operar o gráfico de 5 minutos. Embora ele ensine, até no curso grande ele fala muito disso, ensina como olhar tal, mas ele pode ter mudado de ideia, então não sei o que ele pensa hoje em dia sobre isso, mas até porque eu acho que ele mesmo, o Brooks, não precisa olhar, ele particularmente, e eu também tento fazer esse exercício,
De nos 5 minutos tentar enxergar o que está acontecendo no tempo gráfico maior. Isso é possível. Que Aí ano que dessa ele semana. escreveu, barra barra? Oi? Que ano que ele escreveu, barra barra? 2008, né? Mas, pra você ver, dá para só no usar os 5 minutos. Não sou contra. Às vezes a pessoa fala de um setup nos outros, a gente olha, porque às vezes ajuda. Quando que é interessante usar um tempo gráfico maior? É quando você está no arame farpado, nos 5 minutos. Sabe aquele arame farpado do meio-dia, que dura 1 hora, dura 2 horas? Aí você joga num tempo gráfico maior, lá vai te, né, dar um norte, vai te dar uma probabilidade, uma possibilidade melhor. Só que lembrando, quando você está no gráfico maior, você vai fazer a entrada por lá, você tem que usar o stop de lá também, né? E os alvos de lá, tá? Posso fazer um comentário? Sim? Normalmente em Euro USD, no período que eu fiquei lá, quando eu queria ver um movimento que ele estava muito agressivo numa direção, normalmente ele parava no fim do candle do 30 minutos, entendeu? Era comum dele parar. Se o ativo tiver, né? Tem ativos que são operados em outros tempos com mais frequência, né? Um exemplo. Dólar, ele é muito caro, é meio, assim, tem suas características. Eu tenho um amigo que comentou que ele opera 4 horas, gráfico de 4 horas do dólar. Só que ele é médico e passa a noite inteira de plantão, então ele pega essas operações alongadas e o dólar às vezes é tendencioso. Então, mas aí olha gráfico de 4 horas. Então vai do ativo, você pode, né? Vai usar os tempos adequados. Agora, por exemplo, para mim o dólar, o mini dólar, funciona muito bem em 5 minutos. Porque tem hora que dá entradas de 15, falha, seus losses ficam grandes. Já mini índice. Tem gente que eu vejo que só se acerta a operar em gráfico de 15, né? Outros em gráfico de 10. Então, essa questão é pessoal e vai de cada ativo. Vai da paciência também. O que é interessante é o seguinte: você tem que se especializar num tempo gráfico e focar nele, né? E tentar enxergar as entradas e saídas nele. Vai usar outros, aí teve todos esses detalhes que ele falou aqui, ó. Vai usar os outros tempos para justamente ver os seus alvos, ver possíveis alvos e situações. Então vai usar até gráfico diário, semanal, mensal, de significância, certo? Para aquele que quer acertar ali a asa da mosca, onde vai sair, é relevante observar. Só que muitas vezes também eu acho que pelo menos para entrar eu não olho, eu não me preocupo. Porque senão no 15 minutos tá lateral, no 30 tá lateral, por exemplo, e no 5 às vezes tá baixo e me tá mostrando que é para vender, né? Isso acontece. E tá alto e tá mandando comprar. Aí, ou seja, aí eu não vou fazer a operação, porque o 15 não está confirmando, nem o 30 ou 60 não está confirmando. É nisso que eu acho que muitas operações se perdem, se deixa de fazer. Claro que também pode evitar loss, né? Claro, aí temos que ver performance e temos que comparar e às vezes, né, a gente dá uma olhada. Mas foquem nos 5 minutos, quem opera 5 minutos. Olhem os outros, pode olhar, mas o foco é num só, tá? Não vamos perder muito tempo só aqui, não. Além disso, muitas vezes há uma tendência de que a primeira correção para a média móvel de 15 minutos seja seguido por um teste da extrema da tendência, né? E em seguida uma correção para a média móvel do 30, do 60, seja seguido por outro teste do extremo. Aí, para isso, para não precisar olhar o outro tempo gráfico, a gente usa, né? O Brooks usa essas médias, eu tirei dele, é o setup dele, é a configuração dele. A média móvel do 15 minutos e dos 60 minutos, ó. É que vai me poluir a tela aqui, nem ele fez, nem ele pôs, mas olha lá, ele falou que 30 minutos também é relevante. O que quer dizer isso? Deixa eu achar um dia aqui, uma tendência que, ó, tocou nos 5 minutos, voltou a subir. Tocou no 15, voltou a subir. Aqui, ó, esse dia não chegou a tocar no 15 não, mas olha, tendência de alta. Tocou nos 5 minutos, na média móvel dos 5 minutos, subiu. Tocou de novo, ou quase tocou no 15,
de novo, subiu. Ou seja, e se viesse e tocasse nos 60 minutos, de novo voltaria a subir. Tá? Lógico que isso não é absoluto, Leandro, gente. O preço predomina, tá? Pelo amor de Albrooks. Oi. seria uma boa tática, então, olhando essas reversões, deixar uma ordem limitada nessa média de 15 de 60? Olha, é uma estratégia. Se usa, durante os livros ele fala isso. Qual o problema disso? Você tem que interpretar como esse preço está caindo. Se o mercado já não está no modo sempre vendido, porque olha o exemplo aqui, ó. Eu acabei de ver agora há pouco. Aqui, ó. Nesse dia. A tendência não está tão forte, claro, né? Não tá... E aqui, ó, deixou o mercado no modo sempre vendido. Eu, no ponto de vista aqui, já deixou. Modo sempre vendido. Fez uma bandeira de H2 que falhou e deu esse aqui de rompimento, ó. Isso aqui nós estudamos essa semana na sala, esse exemplo. E aconteceu. Eu achei espetacular isso aqui. Embora eu já sabia, já tinha estudado e já ensinei isso aqui, pessoal. Bandeira que falha, né, de retomar a tendência, ela vai fazer a projeção dela para baixo. Aí, olha, você vê, se você põe a ordem aqui no 15 minutos, no 15 minutos, já dá para ver que não tem 20 barras lá. No 15 minutos vai ter, deixa eu ver quantas. Tocou na média, ou, né, veio aqui, tocou, afastou-se. 12 barras, olha lá, ó, atropelou a média. Então, se você não observar que no 15 não tinha setup de 2HM, né, 20, 24 barras sem tocar média, não teve setup. Aí, se você deixasse a ordem aqui sem observar ó, o resto dos contextos, e olha quem está aqui no 15 minutos, o setup que eu falei para vocês, ó. Eu tenho uma subida climática, aqui eu tenho uma barra forte de queda, uma lateralidade. Ó. Qual que é a probabilidade maior para onde o mercado vai? Para baixo. Então, ou seja, o mercado vai fazer pelo menos duas pernas aí para baixo. Talvez foi isso aqui, mas o mercado fará aqui nesse contexto, a probabilidade dele é a queda. Esse aqui chama impulso e lateralidade, ó. Tá no livro barra barra aí, tá lá na frente, lá para o capítulo 25, se eu não me engano, ou 23. É um tipo de operação. Então, não deixa a ordem aqui, porque se o mercado está no modo sempre vendido, né? Eu não sei até onde vai cair. Porque agora com o gráfico tá parado é fácil falar, projetar, mas a gente tem que então pensar nesse detalhe. Igual eu falei para você, olhar o 15 minutos. Às vezes, se precisar entrar lá, abrir o 15 minutos, abre o 15 minutos, não custa nada. Aqui no Profit é rápido. Mas deixar a ordem, você tem que ver se já não está no modo sempre vendido. Porque senão, igual nesse caso aqui, ó, você seria atropelado. E nesse caso aqui, olha lá, nem chegou a tocar, 60 minutos. Vamos ver o outro caso aqui, se você deixasse, aqui estava terminando o dia, mas até deu certo, ó. E olha para você ver, ó, não preciso ir para o outro tempo gráfico para ver que no 15 minutos eu tinha 2HM, ó. Então, nos 5 minutos deram certo todas as entradas. E olha no 15, ó. Olhando já dá para ver, ó. Mais de 20 barras no 15 minutos sem tocar a média. Se eu não me engano, são quanto? 38 no 15 minutos? Quantas barras são no dia? 36. 36 barras sem tocar a média. Na hora que toca, né? Aqui, ó. Na hora que tocou, olha lá, subiu. Se você quisesse entrar por ordem, stop. Ah, desculpa, por ordem limitada. Vou deixar a sua ordem aqui, um tique acima. Nesse dia aqui deu certo e funcionou até para o dia seguinte, né? Só que aí nesse outro dia aqui não funcionou, não. Ó, o tal de deixar, aí você vai deixar a ordem limitada aqui, ó, em horário de notícia ainda. Aqui foi o payroll. Ó, tinha 2HM aqui, era para o preço segurar aqui, né? Aí, ó. Eu, por exemplo, não gosto de operar por ordem limitada por causa disso. Nesse contexto aqui foi atropelado quem deixou a ordem stop, E a foi, ordem limitada aqui, né, para comprar. e foi na média de 60 nesse dia. E foi na média de 60. Aí no 60 segurou, quem deixou no 60, o cara ia ter que fazer, ó, provavelmente quem deixou aqui também. Aí no preço médio veio e saiu, ó. Que mais ou menos, ó, deixa eu até tirar essa dúvida. Ó, os dois Ordem pontos. limitada tem essa questão de contexto, né? Que você tem que. Acho que principalmente na formação de tipo topo duplo, fundo. Aí ela é Sim. bem aplicada, né?
Então, agora, olha aqui que interessante, ó. Talvez uma coisa até sofisticada, muitos não entenderam ainda o que que é desistência de alguma coisa. Quem deixou aqui, ó, uma ordem de compra, às vezes deixou também no 60. Olha lá, eu tirei a métrica entre os dois pontos. Olha aqui os 50%, ó. Então, ou seja, o cara que ficou armadilhado, o trader, o operador que ficou armadilhado aqui, ele adicionou aqui e buscou o 0 a 0. Ó. Ele comprou, que ele teve que vender, desistência, gerando aí, ó, mais uma perna para baixo. É legal, né, essa situação de desistência, armadilhado, saber os pontos que os armadilhados né, sair da operação. Aí, olhando por ordem stop, aí a gente entra vendido aqui. Ficou entendido, né? O que eu fiz ali? Se não ficou, depois assiste a gravação, senão nós vamos atrasar aqui. Vamos focar no livro. Com a ocorrência de pontos de tempos gráficos maiores ocorrendo em tempo relativamente raros, gastar tempo procurando testes desses pontos será uma distração e fará que os traders percam muitos sinais de 5 minutos. Aí, ó, foi o que eu falei. Você vai deixar de ter muitos sinais se você ficar muito vidrado em tempos maiores, porque, gente, tudo vai ter rompimentos. Geralmente, a maioria dos rompimentos falham. Então, se você baixa se você sobe para um tempo gráfico maior, vamos ver se eu consigo transmitir isso, a forma que eu interpreto isso. Ó, num tempo gráfico maior, aqui gerou uma H1, ó, e falhou, certo? Nesse contexto aqui, se eu olhar, falhou e poderia ter vendido aqui abaixo. Beleza, essa inside aqui. Só que nos 5 minutos gerou sinal e não falhou. Quem me acompanhou até viu. Eu comprei aqui, né? Deixei a ordem um por um aqui, perto dessa máxima. Mesmo na hora da notícia pegou. Para os 5 minutos não falhou. Nos 5 minutos ainda deu H2. Ó. Quem entrou nessa H2 também na hora da notícia também ganhou. Ou seja, nos 5 minutos você ganhou, que seja um scalp, você ganhou, ó, certo? Aqui, deu 8 pontos. No 15, não. No 15, te deu o sinal, olha lá, só te armadilhou. Aí você tem que reverter aqui embaixo, se fosse o caso, ou estopar, né? Então, pra você ver, nos 5 minutos dá mais sinais, embora dá alvos menores, lógico. Ou depende, né? Pode dar alvo maior porque você está entrando mais cedo, né? Aí depende. Se a tendência for forte e você tiver feito várias operações lucrativas, mas agora várias barras laterais, tome cuidado com outras entradas, porque esta é definitivamente uma lateralidade e pode se tornar uma falha de bandeira final. Então, ó, gente, duas coisas. Eu vejo o pessoal perdendo dinheiro, é o seguinte: na hora do vamos ver, não entra. Na hora que o mercado está a teu favor na probabilidade, tá caindo aqui, não vende aqui, não vende aqui, não vende na formação de barra. Poderia também, ó, vender abaixo de 6, na hora que tá caindo, lógico. O horário de notícia é meio perigoso, eu não entraria, mas não é errado. Não é errado entrar. No curso grande ele ensina lá, enquanto o preço estiver vindo aqui, ele está estopando um monte de gente, ó, um monte de comprador está estopando. Quando estopa o comprador, ele vende. Você vai vender junto. Então não é errado fazer isso. Você vai vender, vai vender, vai vender. Não vende, não tem coragem, não pega a queda inteira. Aí chega aqui que cria coragem. Ó. Aí moe o dinheiro. Ou o contrário também, pegou só uma micharinha nessa queda toda. A queda toda pegou só uma micharinha. Ó, por ordem stop, eu acho que o mais adequado era aqui. Aqui poderia ter sido vendido, mas lógico, a hora de notícia poderia ter só te armadilhado e voltado a subir. Mas vamos lá, é factível vender. Vamos lá que você vendeu aqui. Ó, você teve a possibilidade de ganhar 34 pontos, se você acertasse aqui, claro. Ah, vou sair na média de 60 minutos. É factível, 34 pontos. Cara, para você ganhar 34 pontos nesse rolo aqui, ó, é mais fácil você perder 34 pontos aí, porque cada entrada que você faz, o teu stop às vezes está do outro lado da barra, você já perdeu 7 pontos por cada barra, cada entrada. 3 entradas que você errou, você já perdeu 20 pontos. Entendeu? Então, errou, não gerenciou, que poderia gerenciar também. Então, ou seja, na hora de maior probabilidade, gente, é isso aqui. Nós fizemos um aulão de sábado, que é o modo FOMO, modo
sell the close quando está caindo, ou espera bandeiras, correções, e entra. Agora, aí chega aqui e se mata. E a recomendação que ele está dando é essa, ó, justamente também aqui, ó. Aqui tem essa subida toda. O sujeito não entra e não faz o dever de casa de comprar, pelo menos fazer um pouco aqui, ué. Aí chega aqui nessa lateralidade e se mata. Aí se mata tanto, é lógico que ó, aqui deu bons setups, né? Ó, bandeira de alta e forma de cunha, aqui gap de média, mas aí fica se matando aqui dentro, ó. E ainda pensa que às vezes o mercado está no modo sempre vendido, fica vendido, aí começa a subir disso aqui, mas deixa eu segurar porque está no fim do dia. Gente, olha, ó, fim do dia, ó. Leandro, você falando isso aí, eu fiz uma metáfora aqui. Enquanto os adversários estão lutando na mão limpa, o cara não entra, com medo. Aí quando os caras se armam de bazuca, metralhadora, o cara vai. Não, agora eu vou, né? É. Aí vai tomar porrada mesmo. Vai, porque aí ali quem está dominando? HFT, computadores, né, que ficam operando essas lateralidades estreitas, vendendo extremos, vendendo e comprando extremos, né, apostando contra rompimentos. Aí muda-se o estilo de operar. Só que aí a pessoa está acostumada a operar por ordem stop, ou seja, no rompimento de barras, aqui não é lugar para você operar por ordem stop, a não ser que você tem que esperar algo acontecer. O preço chegar no extremo para comprar, no extremo de baixo para comprar, no extremo de cima para vender. Só que quando chegar no extremo de cima, não, eu quero esperar chegar lá para vender. Aí o cara cega e não vê que, opa, o mercado mudou o comportamento. Ele estava num comportamento lateral, mas agora, vamos lá, tá subindo. Não é tão fácil pegar essa compra aqui. Mas agora aqui, ó, rompeu, corrigiu. Precisa, bipolaridade, começa a fazer bipolaridade. Aí começa a subir, olha lá, de novo, bipolaridade, deixando o gap aberto. Ó, e compra. É só ir, aí você vai a favor da tendência. Tá deixando gap aberto, gap de projeção. Eu vou falar para vocês, já vi gente quebrar a conta, porque até eu também. Fica segurando, aí fica vendendo, e aí pensa. Você chega aqui no fim do dia, tá destruído. Um mês de trabalho perde-se num dia por causa de ser teimoso e segurar contra uma tendência, né? Em uma alta, você pode comprar se houver setups perto da mínima da lateralidade. Mas tome cuidado ao comprar um rompimento da máxima da lateralidade, porque os vendedores podem estar dispostos a vender uma nova máxima. E os compradores podem estar começando a realizar lucros na máxima. Então, é aquilo. Está subindo? Eu até lembro que na hora que estava subindo o preço aqui, eu falei, quem não entrou, não se posicionou, tente comprar abaixo de barra. Mas eu lembro que, eu falei até aqui, eu falei, dá para comprar. Até era 23 estava acontecendo, eu falei, gente, ainda dá para comprar. Tanto que aí deu essa explodida para cima. Mas quem entra tarde, busca scalp, certo? E deu. Aqui, nessa hora aqui, por exemplo, deu 8 pontos. Então, pelo menos, deu um bom scalp. Só que você tem que ser ágil para sair. Se você não realizou lucro, você tem que ter em mente que a parte contrária já vai poder entrar agressivamente a qualquer momento e os compradores dessa subida vão estar realizando lucro. O comprador realiza lucro vendendo. Pronto. Entre os dois lados vendendo, acabou. Acabou a tendência. Posso fazer um adendo, amigo? Claro. Você já percebeu que eu gosto muito de um ditado, né? E antigamente se dizia que cavalo lerdo bebe água suja. Então, se você demorar muito para entrar, Sim. Quanto mais tarde fica, mais ágil você tem que sair e tem que ficar esperto, porque a água está suja. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Não é à toa que eu já tento entrar no começo dos movimentos. O Brooks fala isso, gente, vários pontos. Tente, procure entrar no começo dos movimentos, porque você vai desfrutar de algo maior. É lógico que às vezes você vai assumir risco maior também, com certeza. O mercado privilegia quem se arrisca mais com um retorno maior. Mas quem se arrisca mais está mais, né, propenso também a tomar stop, as coisas dar errado. Então não tem meio termo, né? Você tem que estudar, entender contexto e ficar esperto. O mesmo é verdade para a bandeira de baixa após movimento prolongado para baixo. Barras laterais significa tanto os compradores quanto os vendedores estão ativos e você não quer vender no rompimento da mínima de uma bandeira
que pode se tornar armadilha para os vendedores. Falha de bandeira final. Gente, falha de bandeira final. Então tem que ficar atento. Aqui, ó. Aqui, vamos pegar esse outro dia aqui. Vamos tentar achar bandeiras finais aqui. Até para vocês entenderem. Bandeiras finais são, às vezes é uma barra só, às vezes é uma ai ou ai, em extremos. Aqui, ó. O mercado está subindo, 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 ó. Aí você chega aqui, ó, uma pequena lateralidade. Ó, eu já tenho uma, duas, três puxadas. Eu tenho uma cunha aqui, bem desenhadinha. Aí, olha aqui, gera uma compra aqui, por exemplo, ainda. Mas, ó, é o que nós acabamos de ver. Tome cuidado, porque às vezes pode falhar essa bandeira final. Aí você tem que estar esperto. Se não der pelo menos um para cima, dependendo do movimento, e me gerou uma venda, ó, você já tem que ser ágil para reverter. Se você demorou demais para entrar, não entrou, ó, até H2 aqui, ó, pagou bem, né? Nessa subida toda, essa H2 pagou bem. Esse movimento aqui, ó, ainda em lateralidade, ó. Para quem, né, não me acompanhou no dia, quem acompanhou, o YouTube acompanhou, tá? Esse aqui tá gravado até as 10 da manhã no YouTube, ó. Aqui, por exemplo, eu vendi, chegou aqui, vendi mais, ó. Aí eu saí no scalp dessa venda da 8 e saí nessa outra aqui, ganhando uma micharinha. Mas aqui gerou compra. Eu até falei, ó, 11, fundo triplo, triângulo, gerou compra. Beleza, compramos, subiu, foi até lá em cima. Ó, veio até no fechamento. Olha que coisa linda. A abertura, desculpa. Veio até a abertura da barra 1. Olha que coisa linda, ó. Bem na abertura, ó. No tique. Aí, aqui caiu. Essa venda eu não consegui pegar, porque eu achei que subiu muito forte aqui. Eu não consegui pegar essa venda. Mas aqui eu já comprei. E olha, no meio da lateralidade. No meio da lateralidade. Mas o que eu entendi na hora? Fundo duplo, fundo triplo aqui, correção profunda, aqui deu mais ou menos 61,8. Aqui deu o movimento A, B, C, ó, dá na lateralidade, então já essa barra, esse doji já enfraqueceu essa queda. Aqui gerou uma compra e olha que delícia. A compra foi embora. Lógico que eu não saí aqui em cima, eu saí mais ou menos aqui nessa regiãozinha aqui da máxima do dia. Mas beleza, já deu para fazer um bom resultado. Então, gente, são pontos que se arrisca. Agora tem gente que vai falar assim, não, eu não vou entrar na 18 porque está no meio da lateralidade. Mas não viu outros contextos de price action, né? Que era fundo duplo, correção profunda. E eu já tinha um plano. Se falhasse aqui, eu venderia abaixo. Mas por quê? Lateralidade costuma fazer A, B, C. Se falhou aqui o B, ó, não fez nenhum por um, vai fazer um C para baixo. Ó. Armadilhou compradores, aqui eu reverto e vendo. O raciocínio era esse. E ó, nem precisou sofrência, o mercado já foi embora direto. Ou seja, comprei aqui embaixo, ó. Não precisei comprar aqui em cima, porque às vezes, sei lá, só ia ter coragem de comprar. Embora estava forte a subida, e é uma H1 aqui mesmo no topo, mas era perigoso. Mas olha lá, foi embora. O pessoal comprou. Aí, se eu não comprasse aqui, ó, e aqui, não sei, talvez, sabe onde talvez nós iríamos comprar? Aqui já não compro mais, porque pode ser climática, a 23. Falhar esse rompimento. Só ia comprar ou aqui ou aqui. Olha pra você ver, ia perder tudo isso aqui. Aí cheguei tarde, ó. Só ia pegar esse restinho de movimento, ó. Que não sei onde exatamente eu sairia. Talvez aqui na L2, ó, ganhar 6 pontos. Ou seja, quem chega tarde, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem arrisca primeiro aqui, olha lá, ó, pega a subida legal. Quem chega tarde, bebe água suja. Só sobra água suja para tomar. Mas, gente, cada um tem que se adequar ao seu perfil, tá? Às vezes você quer mais correções, quer mais um gráfico mais bem desenhado. Não tá errado, não. Tá? Ninguém tem que mudar a forma se você tiver lucrativo. Agora, se você não tiver, reanalisa e observa isso que eu estou falando. Às vezes vale mais a pena você tentar entrar o mais cedo possível. A longo prazo, isso é muito saudável e vai te beneficiar. Isso aqui nós já lemos, né? Tá, lemos até aqui. No entanto, se houver uma configuração de venda perto do topo da bandeira, o risco é pequeno e a operação vale a pena. Lembrando que aqui ele está dando exemplo de uma tendência de baixa, né? Está numa tendência de baixa, dê preferência nas bandeiras para comprar baixo. Para vender alto, né? Está numa tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de alta, o mercado entrou em lateralidade, uma bandeira aqui, dê preferência para comprar baixo. O lugar mais provável que ele vai romper é para cima. Mas se romper para baixo, pelo menos você está
comprado baixo, né? Então, o teu prejuízo será menor. Dê preferência, então, numa lateralidade depois de uma tendência, comprar baixo. Porque também em cima muita gente vai vender. E vice-versa, tá? É isso que nós lemos nesse último trecho. Ó, tenho essa lateralidade, tá subindo muito forte. Aí veio aqui e fez a lateralidade, ó. Comprar aqui é comprar baixo, ó. Se você não comprou aqui, aqui foi uma entrada, que eu até falei na sala também. Era uma H2 aqui, ó. Falha de L1, impulso, falhou L1 aqui. Aqui uma compra de H2. Olha lá, o mercado foi. Você está comprando a favor de uma tendência, aqui baixo. Caso falhasse, o mercado muitas vezes desceria um pouco, subiria para depois, né, descer efetivamente. Mas não foi o caso aqui. Você está operando a favor da tendência, comprou baixo, é das melhores das operações. A favor de uma tendência, você tem uma bandeira e você entra abaixo nela. Ó. Aqui nós temos a bandeira em forma de cunha, está comprando relativamente baixo nessa bandeira, ou bandeira em forma de H2 ou de cunha, né? Correção ABC, teria várias formas, 2HM, 2 horas, né, sem tocar média. Tive várias oportunidades aqui, ó, para comprar. Compra ainda mais comprando baixo, a favor da tendência. Vamos concluir aqui. Antes do intervalo, vamos ler agora então esse trechinho aqui. Em uma tendência, sempre haverá correções e elas tendem a ficar maiores à medida que a tendência avança. Isso foi o que eu falei lá no começo. No entanto, até que haja uma reversão, cada correção deve ser seguida por pelo menos um teste do extremo anterior. Aqui, em uma baixa, a mínima anterior do dia. E o teste geralmente criará um novo extremo. Certo? Ele está falando desse gráfico aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos para os gráficos agora. Então vamos lá, continuando agora, chegando aos gráficos. Deixa eu só engrenar o meu aqui. Aí, o gráfico é esse. Deixa eu só sobrepô-lo. Aí. A barra 3, deixa eu aumentar um pouquinho, também miúdo, né? Ali. A barra 3, nesse gráfico, né, 4.1, foi uma venda após uma correção de 2 barras. A barra 3. Então, ou seja, deixa eu desenhando à medida que nós fomos desenvolvendo aqui. O mercado caiu, um impulso, uma correção de 2 pernas, ó. Então, é uma correção, eu chamo de ABC na média. Deu um impulso, correção ABC na média. Então, gerou uma venda após uma correção de 2 barras e foi a primeira correção na baixa que começou na reversão para baixo a partir da máxima de ontem, certo? Foi um rompimento e correção após o rompimento abaixo da mínima do swing de ontem. O que era o swing de ontem? Esse último movimento aqui, ó. Isso aqui, no curso grande, ele chama de amplitude final do dia. Ou seja, você pega o último swing do dia anterior. Os pontos de teste são a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior. E se deu aqui, ó. Então, são os pontos que serão testados. Se tiver gap, é onde vão tentar fechar gap. E no caso aqui, o mercado já testou o topo aqui, né? A máxima da amplitude final do dia anterior. Testou, caiu, beleza. Aí desceu, fez essa correção ABC. Vamos observando outras coisas no meio do caminho, gente. Ó, aqui eu Não, tenho. não, Oi? não, é que a sua telinha está na minha frente. Vamos observando outras coisas. Se aqui houve um rompimento, ó, deixa eu apagar um pouco de bagunça. Ó, princípio da bipolaridade. Aqui rompeu, corrigiu, voltou a cair. Certo? Então, foi rompimento e correção após, né, a rompimento aqui da mínima de ontem. Todo mundo conseguiu digerir essa informação? Então, ó, rompimento dessa mínima, desse swing. Não me importa para trás aqui, se é máxima, se é mínima, tendência de baixa, tendência de alta. Isso é um ponto de swing, ó. Essa região aqui é um ponto de swing. Aqui eu quero saber como que o preço vai se comportar. Ele vai falhar em romper e voltar a subir, ou, né, fazendo um fundo duplo aqui, um fundo duplo, não importa se seja um pouquinho mais baixo, ou ele vai romper, corrigir, então vai virar rompimento e correção para voltar a cair. Ó, ainda observando esses detalhes. Então,
Foi isso que nós lemos aqui. Vamos continuar. Na barra 4, aqui, barra 4, foi o rompimento de uma linha de tendência. Aqui, ó, nós tínhamos essa primeira linha de tendência, aí na barra 4 rompeu essa linha de tendência, e da média móvel, lá, tocou, rompeu por um tique, chegou na média móvel. Embora por apenas um tique ou mais. E essa L2 foi seguida por uma nova mínima. Então, ou seja, vamos lá, vamos digerir essa barra 4 aqui. Tive um impulso. De novo, ó, correção ABC, você poderia falar na média. Poderia ser uma L1, uma L2. Rompeu por um tique a média móvel. O que significa isso, gente? Vendedor entrando aqui, né, por ordem limitada. E assim como tem comprador, às vezes também, comprando por algum motivo. Aí, quando rompe por um tique que seja, pronto, veio para baixo. O que mais que eu poderia ver aqui? Reversão de duas barras, ó. Olha que coisa linda. Reversão de duas barras. O que mais? De novo, 3 puxados. bipolaridade. Ó, rompeu, corrigiu com duas pernas e caiu. 3 puxadas. De onde você puxou? 1, 2, 3. Ou você está falando 3 puxadas na correção? Não, 3 puxadas na descida, e aí eu teria uma espécie de cunha, né? Ele falhou na cunha, né? Ele falhou em testar, né? O início do canal, ó, que eu posso considerar, ó, aqui um impulso. Deixa eu ver se eu posso, espera aí. Aqui um impulso. Primeira puxada, eu acho que foi aqui a primeira puxada. Segunda, talvez a terceira aqui. Aí vai fazer uma correção Isso. de duas pernas, mas falhou, né? Para testar o início aqui do canal. Aqui foi impulso e aqui começou o canal. Também falhou em testar, fez duas pernas e não conseguiu chegar lá. E também aqui, ó, provavelmente, ó, 50% daqui, ó. Entre essa máxima e a mínima. Tá vendo? Tanto de um monte de coisa que dá para enxergar aqui e isso ajuda você a entrar na operação. Mas beleza, aqui ele tratou só dessas duas ou três aí, mas aqui, né, graças ao Brooks mesmo, é tão mais sofisticado do que ele escreveu aqui nos livros, né? Porque aí você faz um compilado de tudo que a gente aprendeu em todos os livros, por isso que vocês ajudam também na análise, porque muitos de vocês já leram, e, cara, um contribui com o outro e vai ajudando aí a achar essas boas entradas. A barra 5, tá aqui. Foi seguido o segundo teste da média móvel. Então, é um topo duplo na média móvel, é um M2S, né, quando está caindo, é uma segunda venda, segunda entrada na média móvel. Houve dois fechamentos acima da média móvel, olha lá, ó, dois fechamentos acima. Isso indicaria uma certa fraqueza dos vendedores, mas por muito pouco. E a correção foi seguida por uma nova mínima, ou seja, o mercado caiu. Então, na barra 5, né, essa venda. E olha que interessante, o mercado te deu oportunidade de novo aqui, ó, de entrar vendido aqui. Se você não vendeu aqui, de novo, cair sim, você tinha um topo duplo mais perto. Você teve, ó, uma puxada, duas puxadas aqui e três, não tem problema, ficou mais baixo um pouquinho. Bandeira de baixa também, poderia ler como bandeira de baixa em forma de cunha. Bandeira de baixa em forma de L2, então que é o M2S. Olha aqui, dentro da lateralidade, ó. Lembra que ele mostrou isso, eu não sei, deve falar aqui para frente. Se eu estou numa tendência de baixa, aqui, ó, querendo ou não, eu tenho uma lateralidade, ó. A tendência de baixa eu vou vender no topo da bandeira. Veja que nós estamos vendendo, olha que trade top, por isso que desaba, gente. Quem nunca viu isso está vendo isso agora. Por qual a vantagem de comprar em cima? Os outros traders estão fazendo isso, as instituições estão fazendo isso. Então isso aqui cai não é porque é notícia, não. Cai porque aconteceu um price action top, ó. Topo duplo, uma correção profunda aqui, ou topo triplo também, não está errado, né, analisar desse jeito. Não importa como você vai rotular, é importante você entender que eu tenho uma lateralidade que, ó, desde aqui até aqui. E eu estou vendendo alto nessa lateralidade a favor da tendência. Aí sim, o bichão vem, ó, faz tipo perna 1, perna 2. Vamos lá, próximo, barra 8.
Desculpa, só um segundo, cara. Dá para considerar isso como um triângulo? Sim, sim, três puxadas. Um, dois, três aqui, ó. Topo triplo é triângulo. Acho. Eu não lembro, eu mostrei para vocês esses dias um slide. Era perfeitinho igual esse aqui. Se você tem três puxadas horizontal, é triângulo. E se eu desenhar um triângulo aí, vai dar para ver melhor, quer ver? Ó, dá para desenhar um triângulo aqui, ó. Aí, tá até desenhadinho aí. Mas eu contaria o triângulo aqui, um, dois, três, mas aqui também já deu para contar, né? Um, dois, três, e aqui, olha lá, um, dois, três toques, ó. Ou um toque aqui, segundo toque, é aqui ele veio para, né, para retomada. Eu acho naquele slide de ontem, da aula de ontem, do aulão de ontem, falando sobre cunha, tem alguma coisa aí que fala sobre isso, né? Não, então, eu queria achar, deixa eu ver se eu acho aqui o slide. Tem um que é melhor ainda, mas eu não lembro onde que é o assunto, porque nós vimos isso há uns 15 dias. É, triângulo. Onde que nós vimos isso? Qual foi a última aula, Guedes? Antes de nós ver cunhas, a gente estava tratando do que mesmo? Hum. Não lembro. Antes de cunha, era gaps. Esse era gaps, acho que é gaps mesmo, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que vai estar em gaps. Ah, não, mas eu tava traduzindo cunha na hora, transcrevendo cunhas. Vamos lá, vamos em cunhas. É lá que vai estar esse triângulo, do jeito que ele está falando aí. Teve os dois triângulos aí. Triângulo simétrico e teve o triângulo que é a terceira puxada em uma lateralidade. Desculpa te interromper assim a aula, né, ou seguir a leitura, é porque eu li isso muitas vezes no livro e nunca consegui pegar o desenho na minha cabeça, né? Eu nunca consegui formar. Eu acho que há uns 2 dias atrás você falou alguma coisa de triângulo, eu fiquei olhando, falei, cara, é isso? Isso é o triângulo? Fiquei pensando. E agora eu acho que eu enxerguei ele. Ó, triângulo, cunha ou triângulo. Deixa eu mostrar aquele slide que eu já mostrei ontem. Já mostrei ontem mesmo, onde dá para discutir ele aí. Que o triângulo para o Al Brooks, a leitura é muito top. A forma com que ele enxerga triângulo. Aqui, ó. A diferença de triângulo e de cunha tá na inclinação. Então, por exemplo, se eu tenho uma cunha, se está inclinada para cima ou está inclinado para baixo, eu vou chamar de cunha. Se está na horizontal, as puxadas, as três puxadas. Tanto que chama padrão, no livro Lateralidade, se eu não me engano, que trata de padrões de três puxadas, cunha e três puxadas. Então, ou seja, qualquer coisa que se relacione com três puxadas vai se comportar como se fosse uma cunha. Porque ou é uma cunha, devido à inclinação, ou é um triângulo, se é horizontal. Pode ser triângulo simétrico, né? Eu chamo de triângulo simétrico é quando as linhas estão convergindo, nesse exemplo aí, e assim como quando eu tenho um triângulo expandindo. Tenho convergindo e tenho expandindo. Aqui, a partir do momento que eu tenho uma puxada, duas, três, ó, eu já posso pensar em vender. Posso pensar em vender. Então, três Leandro, puxadas já é triângulo, posso vender. Até porque é topo triplo, né? Oi. então seria correto pensar que quando é triângulo nós temos platô, e na cunha não tem platô, que seriam topos ou fundos? Não teria platô. Você pode ter topos dentro da linha que respeite bonitinho a linha. Igual esse caso. Não, esse caso aqui teve overshoot. Mas sabe quando os três toques são perfeitos? Você pode ter. Eu acho que foi esse caso aqui, ó. Teve três toques perfeitos. Um, dois, três. Aí é como se fosse o platô também, né? Porque aí essa linha imaginária está segurando o preço. É o caso aqui, ó. Ó, acaba que aqui virou um platô, mas não necessariamente tem que ser, tá? E se romper um tique aqui, me dá mais confiança ainda de vender, porque tem gente que compra
o rompimento, ó. Então ele fica armadilhado. Aí aqui embaixo vai ter que estopar, então eu tenho mais garantia ainda de que vai fazer pelo menos um scalp para baixo. Aí, nesse exemplo aqui, ó, tem muita coisa a ser aprendida, ó. Nesse caso aqui, se eu não me engano, rompeu por um tique para baixo, para cima, né, primeiro. Aí, beleza, gerou uma venda, deu até um scalp. Mas aqui, ó, rompeu para baixo e falhou, então já me gerou uma compra. Aí virou falha da falha. Falha, e aqui falha da falha. Pronto, aí sim o mercado retomou e deu boas operações a favor. E tem a mudança da fase, né? Daí depois da 10 já não é mais o triângulo, né? Ele Não, já sai fora, né? Já muda a fase. acaba que virou uma lateralidade, né? Aí, por exemplo, tá até aqui para baixo, ó, depois vocês podem ler. Aí, bandeira de alta, fundo duplo aqui, ó. Aí já deu outro setup, MTR com fundo duplo de mínima mais alta. Fundo duplo com mínima mais alta, então o segundo fundo mais alto, né? E outros leriam como MTR de mínima mais... Não, mínima mais baixa não. Se ela viesse aqui, esse pedaço. Mas triângulo é isso, gente. Triângulo nem sempre vai ser desenho perfeitinho assim, não. Ó. Teve padrão de 3 puxadas na horizontal. Aí, ó, não é à toa que dentro disso aqui que nós estamos estudando, teria as duas formas de fazer a leitura desse triângulo. Aqui. Aqui, ó. Esse deu para fazer um triângulo bem desenhadinho aqui, beleza. Mas se eu não visse esse triângulo, não estaria errado eu considerasse aqui, ó, impulso, né? Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Pronto, eu tenho um triângulo, é o mesmo efeito. Só que o que muda no triângulo? Ele tem 50% de chance de ir para qualquer lado. Cunha, eu tenho 75% de chance, ó, dele romper para cima e 25% para baixo. Triângulo não. Triângulo é horizontal, como se fosse uma lateralidade, então acaba que é 50 para cima e 50 para baixo. Por isso que quando falha, a maioria das lateralidades falham, aí você aposta contra. E se romper para baixo, falhar de novo, falha da falha, você pode comprar, se fosse o caso aqui. Ficou claro? Sim. Então, beleza. A barra 8 está aqui embaixo, ó. Rompeu uma linha de tendência majoritária e formou a primeira barra de gap em relação a MME. Ó. Olha lá, aquele texto que aquela hora está tentando falar de core, né? Então, ou seja, de toda a queda, primeira vez que fechou acima da média móvel. Então, esse é um tipo de setup. É uma barra com uma mínima acima da média móvel. A primeira barra de gap geralmente é seguida por um teste da mínima, mas às vezes há uma segunda entrada, tá? Então, às vezes a segunda entrada, igual eu também falei mais cedo, pode ser usada. Pode gerar um trade também. Por quê? Se gerar a segunda entrada, aí o mercado já está em lateralidade e você está vendendo no topo. Então, não tem problema. Uma tendência anterior vinha de queda. Você está vendendo no topo da lateralidade. Então, justifica também. O rompimento de uma linha de tendência majoritária pode ser a primeira perna de uma nova tendência, mas geralmente será seguida por um teste da mínima que pode ultrapassar ou ficar aquém antes que o movimento de contratendência de pelo menos duas pernas se desdobre. Aqui em uma baixa, aqui em uma baixa, um rally. Então, ou seja, quando você tem esse rompimento aqui, é como MTR, né, no caso que a gente está buscando, gerou um rompimento forte, veio, testou o extremo e gerou entrada para compra. E o que se espera dessa compra? Duas pernas para cima, pelo menos. Por isso que é um trade muito bom, MTR. Quais são as estatísticas? MTR, você tem 40% de probabilidade de te dar um bom trade. Ó, duas pernas boas para cima. Você vai ganhar, entrando já na MTR aqui, ó. Você vai ganhar 5, 6 vezes o seu risco, né? Porque o stop já é logo abaixo. 30% das vezes vai lateralizar, então você vai ganhar pelo menos um scalp, e 30% das vezes você vai estopar curto aqui, 30% então você vai tomar loss. Ou seja, é uma operação de 70% de probabilidade. 40% das vezes vai ser swing, 30% um scalp pelo menos.
Acaba que aí esses 30 de scalp anula os outros 30 do loss. Então, um anula o outro. Então, 40% das vezes você vai ganhar. Se gerenciar bem e conseguir chegar longe, vai ganhar bastante. 40% das vezes vai ganhar mais do que 2 por 1, ou 2 por 1 pelo menos. Tá vendo? Oi. Limpa aí. Isso. A segunda entrada não poderia ter sido aqui, ó. Sim, com certeza, para mim foi Esse na 9. dojizinho que subiu aí, esse dojizinho que, por exemplo, o topo da 8 fez um inside, doji, aí rompeu o inside para baixo, mais uma, depois fez um doji voltando para cima. Ele fez um H1 e depois foi feita uma L1, seria a segunda entrada também, né? Para comprar ou para vender? Para Para comprar. vender. Não, para vender, ó, vamos lá. Para Eu vender, porque ele tomaria. está falando aqui, ó, o rompimento de uma linha do MTR pode ser a primeira perna de uma nova tendência, mas geralmente será seguido com um teste da mínima, que pode ultrapassar e ficar aquém. Então, quer dizer, ele mesmo falou aí que ela pode vir testar a mínima, e nesse caso, como ela rompeu para cima e falhou o rompimento aí, poderia ter vendido para testar essa mínima, né? Sim, tá. A 8 era uma venda, né, de gap de média. Aqui seria a segunda entrada, então. Se você não vendesse na 8, quisesse vender aqui, mas você já estava vendendo no meio da lateralidade. E lembrando que 75% muitas vezes segura, né? Muitas Sim, vezes sim. segura para voltar a subir. Agora, Talvez o nesse... Daniel tenha visto aí, Leandro, que a H1 ficou armadilhado, né, Daniel? Também, né? Sim, Agora, sabe um monte sim. de coisa que eu vi aí? Aí não é estar enviesado porque o gráfico está pronto, não. Eu já mostrei para vocês isso aqui, né? Ó, isso aqui é como se fosse um mastro, que seja por um tique. Eu tenho aqui, ó, bandeira de alta num fundo duplo. Eu tenho, ó, uma puxada, duas puxadas aqui, terceira puxada, então uma cunha. Eu tenho uma H1 aqui, L1, H2. Então, você tá vendo? Tudo mandando eu comprar. Eu tenho. Esse movimento foi forte, ó. Teve 5 barras sequentes da mesma cor. Primeira entrada, não se deve entrar. Aqui é a segunda entrada. Estou baixo nessa lateralidade que já está durando aqui mais ou menos 20 barras. Arame farpado. Então, e dentro dessa lateralidade, ó, segundo gap de média também, numa lateralidade. Então, beleza. Poderia ter vendido aqui, mas tinha que ficar esperto para reverter. Nesse caso aqui, né? Até porque faz perna 1, ele quer fazer perna 2, ó. Já falhou essa segunda perna. Assim como nessa queda gigantesca, o que o Brooks falou que o mercado muitas vezes quer fazer a segunda perna, né? Que é isso aqui. Isso aqui, então, é uma falha de segunda perna. Se é uma falha de segunda perna, ó, caiu, aí aqui que rompeu, né? Ele vai ter. Rompeu várias, já é a terceira vez que rompe. É, ele vai cair aqui, ele não conseguiu cair, não conseguiu fazer perna 1, perna 2, armadilha de segunda perna. Se você considerar como armadilha de segunda perna, onde que é a entrada? É a segunda entrada. Aqui seria a primeira, aqui é a segunda. Aí aqui, olha quantos motivos eu teria para comprar aqui. Impulso, pivô na média, voltar a subir. Eu teria como motivo reversão de 2 barras a favor de uma tendência, que pode ser uma possível nova tendência. Pivô na média, tinha vários motivos para comprar. Lógico, nesse momento nem estaria, a gente não estaria operando, né? Porque tá tarde, era 5 horas da tarde. Mas para fins didáticos, ó, funciona muito bem o price action todos os dias, né? Em qualquer horário. Você tem que entender o que está acontecendo. Se tiver arame farpado, é arame farpado. Agora, nesse A linha, contexto. a linha de tendência aí, se você esticar ela mais também, ela fez um overshoot nela, né? Sim. E aqui, ó, se você esticar ela, lá, fez um teste por baixo, né? Isso, Fez um teste que nós vimos agora há pouco, para voltar a subir. justamente. Isso E aí. aqui, e aqui né, gerou uma outra situação. Aí já não é o Brooks, eu vi com o Mark J. Pring. Pá, do ventilador. Ó, uma vez, duas vezes, a terceira vez te gera compra. Olha que força que foi. Não estopou, né? Se você estivesse estopando por região, aí o mercado reverteu. Esse negócio do pá do ventilador é legal, funciona muito bem também. É o terceiro rompimento, né? Depois de 3 linhas que você desenha. 3 linhas de tendência de baixa.
o terceiro aqui, ó, olha lá, ó. O próprio rompimento aqui já pode comprar. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade então, a última frase aqui. O mercado formou uma bandeira de alta em forma de fundo duplo nas barras 7 e 9. Bandeira de alta, é o que eu falei. Bandeira de alta em forma de fundo duplo. A barra 9 caiu um tique abaixo da 7, executando stops, mas não foi capaz de impor uma nova mínima. Os compradores estavam defendendo suas compras e comprando agressivamente os mergulhos, acumulação. A segunda perna para cima foi concluída no dia seguinte. Então, olha que interessante, ó. E para muita gente que não viu isso ainda. Não é só isso aqui, ó, bandeira de baixa, não, desculpa, bandeira de baixa, topo duplo. Não. Se você tiver aqui, ó, um pontinho aqui que já está abaixo e depois segurou acima da mínima aqui, ó, por 2 vezes, é bandeira de alta em forma de fundo duplo, ó. Isso aqui é muito forte também. Porque, querendo ou não, para análise técnica clássica, é fundo triplo. E tem essa visão nossa mais minimalista, no caso do Brooks, que, cara, rompeu um tique para baixo, tem gente que vende rompimento. Então, ele já está armadilhado e vai ter que estopar aqui. Então, se rompeu um tique para baixo, não tem problema. Acionou os stops, mas não foi suficiente para derrubar. O que significa? Que tem já está um segurando o preço aqui. E a gente não segue operando, fazendo o que as instituições estão fazendo? Se a instituição está segurando o preço aqui comprando, nós vamos comprar acima aqui, ó. Beleza? Várias coisas, né? Interpretações, desculpa jogar esse monte de informação em cima, mas a metodologia é isso aí, não tem jeito de escapar. Vamos terminar mais esse gráfico aqui para a gente encerrar por hoje. Aí fica isso aqui, semana que vem vai tratar disso, ó. Nossa, é uma delícia, bandeira de alta, forma de fundo duplo e tal. Aí semana que vem fica isso aí. Vamos lá, correções na média móvel em todos os tempos gráficos geralmente resultam em pelo menos um teste do extremo da tendência. Aí isso aí, né, já discutimos hoje, então só uma leitura aqui, vamos ver no gráfico que ele está apresentando. Embora o fundo tivesse na barra 1, aqui ó, lá embaixo, nessa figura, a primeira forte onda de alta começou na barra 3. Então, o primeiro impulso, vamos dizer assim, propriamente dito, né? Embora o mercado já tenha partido desde baixo. Aqui eu acho que foi o inverso, né? Foi canal e impulso, né? Geralmente é impulso e canal. Aqui primeiro aconteceu o canal, depois aconteceu o impulso. Reverteram aí, ligaram a fita ao contrário. Rebobinaram a fita, né? Só os antigos vão saber o que é isso. Rebobinaram a fita. Vamos lá, a nova subida foi mesmo na barra 3, beleza. A barra 4 foi uma ultrapassagem da linha de canal de tendência que levou uma correção acentuada na barra 5. Ou seja, aqui houve uma overshoot. Ó, tinha a linha de canal, foi rompida fortemente, e muitas vezes, quando tem esse movimento climático parabólico, né, essa overshoot, olha lá, tem uma correção profunda. E olha como é que foi a correção, ó. A, B, C, ó. Geralmente é uma correção de duas pernas, né? Eu falo ABC, às vezes tá errado, é uma correção de duas pernas. Eu falo BC só porque mentalmente para mim ficou mais fácil, mas é correção de duas pernas. Onde que eu parei? Testou a média móvel, 20 barras de 15 minutos na linha tracejada, né? Nós temos a linha, ó, do 5, do 15, e aqui deve ser a do 60, né? Ó, essa aqui, a do 60. Então, olha lá, a do 15 foi tocada, já tinha gap dela de mais de 20 barras, então foi tocada aqui, gerando nova compra. E o mercado abriu em gap na barra 7, e embora o mercado inicialmente parecesse baixista, o mercado para baixo foi a primeira correção na média móvel de 20 barras, 60 minutos. É isso mesmo então, que eu tinha falado, ó, esse é de 60. É o nosso gráfico, né? É o que a gente usa nos nossos. 60 minutos, olha lá, a gap de média nos 60 minutos, ou seja, o mercado, a tendência era vir testar o novo extremo. Acabou que veio e foi e continuou partindo. Então, em seguida, lá, uma nova máxima da barra 8. Olha lá, na barra 8. Pela nova máxima da barra 8. Então, resumindo, é o que nós já discutimos no começo da aula,
Primeira, tá subindo forte. Primeiras correções foi na média do 5. Depois, na hora que tocou a primeira vez, na média do 15. Lembrando que tem que ter mais de 20 barras no 15 minutos. E, com certeza, também tem no 60, a primeira vez que veio, tocou ou veio abaixo, né? Gap de média dos 60, gerou mais operação a favor do movimento para testar, fazer uma nova máxima. Que no caso aqui veio até aqui em cima. Beleza? Alguma dúvida enquanto eu Ficou anoto? 3 dias aí para poder chegar na do 60. Sim, 3 dias. Vamos até dar uma olhada no nosso gráfico. Até para amanhã. Ó, Eu acho sensacional no Brooks, Leandro, é que enquanto a análise técnica fica analisando figurinha, desenho, não sei o quê, não sei o quê, ele explica, né? Realmente como que funciona. A figurinha é consequência do movimento do mercado. Ele explica isso aí. Eu acho que esse cara que fez o manual mesmo, viu, Leandro? Você fala, acho que é verdade, viu? sim. E é legal que é o seguinte, ele te explica de uma forma que fica, ó, a figurinha às vezes está distorcida. Aí a análise técnica clássica para ela não serve, porque está distorcido. Um triângulo, se ele não tiver aquele formato de triângulo mesmo, sabe? Eles não entram. Agora, para nós, não, ó. Olha aqui. Aqui tem um triângulo para mim, ó. Eu já enxergo um triângulo aqui. Ó, é um triângulo. Só que ele tá mal desenhado. Não, agora aqui tá até bem desenhado. Esse ainda tá até bonito. Só que para mim não importa se, nossa, ele tem que fechar a boquinha dele aqui, não sei o quê, para eu poder entrar, tem que ser desse jeito. Opa, não precisa nada disso. O que importa eu preciso de uma puxada para cima, que foi aqui, ó, 34, o mercado tá caindo. Primeira puxada, segunda, terceira. Aqui eu posso vender com mais confiança, embora ainda foi gap de média. E também posso comprar, ué. Uma puxada, duas, três, ou uma, duas, três, quatro, né? Se mistura essas duas aqui é uma. Então, computadores, nós estudamos isso essa semana na sala. Lembrando que na sala, gente, a gente tem a aula às 7 da manhã, a gente começa, faz um replay todos os dias, até às 8h30 da manhã. À tarde, 3h20, a gente faz um recap, até mais ou menos 4 horas. E das 4h10 até as 5h40, 5h30, 5h40, todos os dias a gente tem aula teórica, que é essas coisas aqui que nós estamos vendo, e é baseado no curso grande do Brooks e baseado na enciclopédia dos 6.000 slides que o Brooks tem. Então, esses detalhes, ó, a gente treina o olho para enxergar lá, para enxergar as entradas, né? Para enxergar a movimentação. Aqui, ó. Aqui pode ser um triângulo. Como, Leandro? Como que é um triângulo? Olha que bagunça. Linhas para cima, sombra para cima, sombra para baixo. Não, mas vamos lá, ó. Eu tenho o impulso do mercado aqui, né? O impulso aqui. Eu tenho uma puxada para baixo, duas puxadas para baixo, três puxadas para baixo. É um triângulo. É a mesma coisa que uma cunha, só que ela está horizontal, ó. Agora fala para mim, tem desenho aqui? Não tem, ó. No desenho de triângulo não tem. Mas não importa, não é o nome, não é o desenho que me importa. Talvez no outro tempo gráfico, né? Vai ficar mais claro, né, Leandro? Não, mas isso não é importante, não tem que ter o desenho. Você tem que entender o contexto. O mercado tentou reverter a primeira vez e tentou retomar. Tentou reverter a segunda, tentou retomar. Tentou a terceira, é a última vez, né? Teoricamente. Às vezes ele tenta até a quarta. Mas, ó, na maioria das vezes ele tenta três. Pronto. Tudo que o mercado tenta fazer duas vezes não consegue, ou a três vezes não consegue, e vai fazer o oposto. O que é o oposto dessas tentativas de reversão? É a retomada. Esse é o oposto. Então, eu estou subindo, ele tenta várias vezes, não consegue, ele retoma. Pior que é simples assim. É esperar essas coisas acontecerem ou entender quando estão acontecendo. Aí a pessoa não entra porque é uma lateralidade estreita. É um arame farpado. Tá, mas e aí? Você pode não entrar e ficar de fora, vai ficar de fora da festa. Então espera rompimento e correção. Beleza. Rompeu o arame farpado, rompeu, corrigiu. Beleza, entra no rompimento e correção. Só que é aquele na conversão aquela hora. Você vai acabar entrando um pouco mais tarde, né? Beleza, gente. Então, obrigado mais uma vez. Forte abraço a todos. Amanhã, 9 horas, estamos juntos aí no mercado. Bom domingo a todos, bom descanso. Forte abraço.